Sejam bem-vindos e a nossa convidada de hoje é a Diamante Juliana Rodrigues. Ju, seja muito bem-vinda. Boa tarde, obrigada, é um prazer estar aqui com você. Muito bem, e a agenda concorrida, hein? Nossa, foi difícil pra conseguir. Foi complicado, viu? Mas deu certo. Mas, bora lá. É porque a história é muito forte, né? É porque é pra impactar mesmo. Conta pra nós, Ju, quanto tempo faz que você tá na doTERRA? Como que foi o seu início? Conta um pouco da sua trajetória. O tempo, acho que mais ou menos vai fazer 3 anos, agora em novembro, né? Foi que eu entrei na doTERRA como cliente, foi em agosto de 2021. Que foi numa fase bem complicada que eu tava na minha vida, bem difícil, e eu entrei como cliente. Porque eu queria usar os olhos da minha menina que não dormia, minha mãe não pode tomar corticoide, e eu com um problema de rinite muito forte. Só que como eu tava numa fase muito difícil, eu não tinha condições na época de adquirir o produto. Eu peguei um cartão emprestado, né? Parcelei o meu kit em 10 vezes no cartão. E aí você entrou para ser cliente preferencial para consumir a preço de custo. Para consumir a preço de custo. Então, para as pessoas que não te conhecem, entender um pouco mais da sua trajetória, conta para nós. Porque quem não sabe, a Ju aqui é a minha pupila, nós somos primas, crescemos juntas. E aí a vida adulta acabou separando, passaram-se alguns anos. E aí ela veio ser cliente preferencial de doTERRA. Mas e essa trajetória? Conta para nós. Você já era da área de vendas? Como é que é? Conta da Ju antes. Como é que foi antes de conhecer a doTERRA? Na verdade, não. Eu não era da área de vendas. Eu fiz 2 faculdades, fiz uma de letras, uma de administração, e trabalhei CLT, fiz estágio, só que eu sempre quis empreender, né? E em 2013 para 2014, mais ou menos, eu e meu esposo, nós começamos com uma lanchonete na ABB. E de lá, nós fomos convidados a fazer uma licitação na Itaipu num restaurante, né? Só que o problema lá era o quê? O investimento, né? R$500 mil, mais ou menos, meio milhão de investimento. Aí a gente empréstimo aqui, pega de um aqui, de um ali, e nós participamos da licitação, ganhamos a licitação e daí fomos atrás da condição para poder começar, né? Material. E essa é a realidade de qualquer pessoa que quer empreender, né, Ju? Na verdade, quase ninguém tem, né? Pega um dinheiro que não tem, empresta para começar a empreender e para ver se vai dar certo. Isso. Conta para nós como é que foi. Deu muito certo? Não deu certo. Eu tava meio que caminhando até um ponto, né? Mas assim, para poder pagar as contas do restaurante e o funcionário, né, salário pra gente, quando a gente tava começando a levantar, começar a tirar um salário mais ou menos, daí veio a pandemia. E na pandemia fechou tudo, tipo, de 700 almoços que a gente tinha foi pra 0, né? Então assim, fechou, a gente teve que fechar o restaurante, tinha 30 funcionários, tinha dívidas ainda para pagar e não tinha mais como trabalhar, né? Que é a realidade de muita gente que ficou aqui. Você tem a dívida fica e você não tem o que fazer, né? Porque o funcionário quer receber. E foi que a gente teve que falir e eu voltar pro CLT. E meu esposo saiu de chefe de cozinha pra área da construção, mas tipo do zero, cavar buraco, sabe? Pra gente poder ter um sustento dentro de casa, pelo menos. A gente saiu do restaurante, ficamos com dívidas, muitas e muitas dívidas. E eu fui trabalhar. CLT era uma área mais ou menos assim, não vendas assim, mas eu tinha que ficar oferecendo, né, cartão pros clientes, viajar. Só que eu tinha vontade de voltar a empreender, porque nós empreendemos porque para o sonho de ter uma liberdade, né? E na verdade a gente não estava tendo nem a liberdade, porque tinha pressão de pagar as pessoas. E lá também tinha férias, e nas férias tinha que pagar, porque mesmo assim a gente sabe quando a gente empreende aí fora, se deu movimento ou não deu, você tem que pagar funcionário, tem que pagar água, tem que pagar a luz, você tem que pagar aluguel, né? Então, começa o mês negativo, já começa o mês devendo. Então assim, não era bem aquela liberdade que a gente queria. Virou empresidiário. Viramos empresidiário. Que ninguém conta, né? Essa parte ninguém fala antes. Ai, nossa, que lindo, você abriu uma empresa. Mas ninguém fala o que vai acontecer, né? É que nem quando casar, né? Ninguém conta o que acontece. Enfim, eu fui trabalhar CLT, mas eu queria voltar a aprender. Como eu falei no começo, eu comecei a utilizar os óleos essenciais pra minha saúde, né? Foi quando eu fiquei de férias e fui convidada por você empreender. Conta aqui um pouquinho pra gente entender. Você foi cliente em setembro.
Agosto. Agosto. E aí de você foi 2021. usando os óleos essenciais, mas você não estava com o intuito de empreender com a doTERRA. E o que te fez sair? Porque é totalmente desafiador. Você nunca foi da área de vendas, nunca foi dessa área de se relacionar e tudo mais. E o que te moveu a se desafiar? Porque é um desafio muito grande, né? Totalmente fora daquilo que você já tinha feito. O que foi que te moveu a agarrar essa oportunidade de doTERRA para começar a empreender? O que me moveu foi que eu precisava de dinheiro no momento. Eu precisava pagar minhas contas e o que eu estava ganhando como CLT não estava suprindo. Você entendeu como uma oportunidade financeira? Oportunidade financeira, porque a minha Para quem tinha investido 500 mil numa franquia, um kit essencial pro lar, que naquela época era menos de R$2.000. Um kit não era nada, né? E eu já tinha investido. Eu já tava com os produtos. Por que não tentar, né? Sim. O trabalho, porque eu pensei assim, essa pode ser minha virada, né? A minha chave. Não sabia vender, era tímida, morria de vergonha pra falar com as pessoas, não conseguia. Só que o que me moveu foi o que eu precisava de ganhar dinheiro. Precisava tentar voltar àquela vida que eu tinha, que não era assim que eu falei, né? A gente tava com, mas a gente tinha carro, a gente tinha uma dignidade, né? Dignidade. E eu queria voltar. Claro. Eu tive uma visão de futuro, né? Sim. Se eu me desafiar aqui, eu posso ser a virada da minha vida. Você saiu totalmente da sua zona de conforto, porque você teve a visão da oportunidade, entendeu que aquilo ali poderia ser mudança para sua família. Isso. E como é que foi? Isso foi em novembro de 2021, não foi? Foi em novembro de 2021, quando eu tirei férias, 15 dias de férias. E fui tentar, né? O que você fez, Jô? Conta pra nós. O que você fez? Qual que foi o seu primeiro passo? Você decidiu empreender com a doTERRA, decidiu ser uma líder? Como que era o seu dia a dia? Eu fazia as visitas. Eu marcava visita, fiz uma lista, né, de pessoas que queriam comprar o meu produto. Na época não foi nem... Foi pra vender mesmo os produtos. E eu comecei a marcar visita. Foi bem desafiador pra mim, porque, como eu falei, né? Eu não tinha essa área. A gente tem, quando nós não temos área de venda, ou a gente tem medo de ser a chata, de ser, as pessoas têm preconceito, principalmente que era na época o produto mais novo. Agora, né, hoje já tá um pouquinho mais conhecido, mas era um produto novo. Mas mesmo assim, eu comecei com as pessoas que eu tinha um relacionamento mais perto, né? Meus amigos. Pedia pra fazer as visitas, fazia de 5 a 7 visitas por dia. E você era você mesmo, você não teve que criar um personagem nem nada, foi só você compartilhando o que de fato tinha feito na sua família. Não, é isso? É isso mesmo, eu não mudei, não falei bonito, nem nada, era eu mesma. O que aconteceu comigo, eu falava, pra mim foi bom, minha mãe teve uma qualidade de vida melhor, minha menina começou a dormir, a rinite parei de tomar antialérgico, eu tomava todos os dias, então o que ele fez bem pra mim, eu comecei a compartilhar com as pessoas. E você criou uma carteira muito grande de consumidor até hoje, né? Você tem muitos clientes preferenciais, né? E você teve pessoas que queriam comprar um único óleo essencial, e aí você ia lá e fechava o kit todo. Essa é uma das suas maiores habilidades, né? Eu não sou muito de querer vender, que nem eu falo para as pessoas assim, um óleo só. Porque um óleo só, às vezes, não vai suprir a necessidade da pessoa. Eu sempre falo para as pessoas assim, às vezes não vai resolver o problema e você vai reclamar. Então, assim, por que não, né? Todos os óleos para tratar dela e da família dela. Geralmente é sempre... eu fecho o kit da família, né? Que é pra tratar todo mundo ali na casa. Sim, muito bom. E com essa pegada aí de 7 a 10 visitas por dia, como é que era? Conta pra nós o seu carro, como que era a sua condição financeira. Eu sei, mas eu quero que você conte. Conta o início, sabe por quê, gente? Vou contar pra vocês. Hoje ela é uma diamante muito grande dentro da organização, mas eu quero que vocês saibam o começo, porque o começo que é assim, você às vezes tá assistindo a gente e fala assim, mas ela já é diamante, ela já chegou, olha ali. Mas sempre que você vê alguém grande, veja, qual que é o começo? Como que foi o começo? Conta pra nós, mas não pode chorar. O começo... o começo, assim, é bem que ela fala, se não fosse trágico, seria cômico, né? Porque, assim, eu não tinha carro. A gente saiu do restaurante, como a gente estava devendo tudo, eu saí com um Escort. Aqueles alemão, aquele compridão. E detalhe, ele não tava 100% não. Não funcionava o ar direito, tinha que ficar carregando balde de água, porque a água vazava tudo. E eu tive que acabar vendendo aquele Escort, porque eu também não tinha condições de andar com ele. Só que eu fiquei sem carro. Como é que a gente ia fazer visita de 7 a 10? Eu peguei o carro da minha irmã emprestado. E o da minha irmã era uma Meriva que não abria os vidros. Aí você pensa, você fala que não vai chorar, um calorão aqui de Foz, 40 graus. Aí eu entrava dentro do carro, o carro não abria o vidro. Mas mesmo assim eu ia fazer o final do ano suada, né? Chegava assim, das clientes tudo suado. Mas assim, a vontade que eu tinha de mudar a minha vida era bem maior, então eu enfrentava aquele calor. E foi assim por alguns meses até
eu consegui comprar um outro carro, que também não foi o carro, mas já foi um Vectra, assim, melhorzinho, né? Pra poder continuar meu trabalho ali. Então, assim, o meu início, assim, foi bem sofrido, foi bem complicado, só que eu não parei, e também não mudei do jeito que eu era. Do jeito que eu tava ali, eu comecei a vender e os meus clientes passaram a vir ser consultores comigo. Por quê? Porque o produto fez efeito pra eles e eles viram. E eles viram a sua história, né, Ju? Porque assim, o que é muito forte na sua história é que você não fingiu ser quem você não era, você foi com o seu carro simples, na sua simplicidade, sem saber mesmo vender, só com a sinceridade você fez o seu melhor. Ou seja, você entregou em horas, em visitas, em atendimento, aquilo que te faltava como habilidade, né? E essa sinceridade sua, esse acompanhamento que você fez, fizeram com que os seus clientes quisessem vir fazer parte e ser seus sócios, né, dentro de Doterra. Mas também tem a parte de dinheiro, né? Conta pra nós. Como que foi o seu primeiro bônus? Eu não falei essa parte, né, que eu saí de férias, 15 dias que eu tava trabalhando no CLT, falei, vou fazer. E quando veio a parte do bônus, né, que o sofrimento lá do carro, tudo, parou aí na hora. Porque o bônus foi muito mais do que o meu salário que eu recebia. Então, meu primeiro bônus foi R$7.000. E como eu não tava recebendo isso, era máximo 2 e pouco, eu viajava, ficava fora de casa e não era tudo isso que eu recebia. Eu perdi a conta no primeiro mês que eu entrei, né? Eu não falo pra quem hoje quer entrar, né? Quem quiser fazer isso. Na minha época era o que eu queria. Se for sair do trabalho tradicional, tem que ser R$3.000 de salário, que era o que ela fazia, nem isso às vezes. E tem que fazer de 7 a 10 atendimentos por dia. Não tem que levar isso como um hobby. Não vão se iludir aí, querer sair do trabalho tradicional. Não é dinheiro fácil, não. E fazer Doterra, porque eu mesmo fiz, depois de um ano, a minha transição de carreira, né? No caso da Ju, ela saiu no mesmo mês, mas você entregou tudo pra Doterra, né? Então isso a gente tem que deixar bem claro ali, né? Isso. Não é assim de não trabalhar. É você abrir a sua lojinha todos os dias, porque a Doterra é o seu negócio. Certo. Porque se você tá no tradicional, você não vai falar, hoje eu não vou abrir minha loja. Você tem que estar lá, né? Então a Doterra tem que ser a mesma forma, tem que estar trabalhando todos os dias. Sim. Só que eu decidi sair, por quê? Porque eu queria voltar a empreender. Como eu achei ali uma porta, eu falei assim, nossa, se eu conseguir, com todas as limitações que eu tenho, não sei vender, não sei falar, e deu certo, né? Imagina, eu vou continuar. Não sabia, né? Porque o seu desenvolvimento pessoal foi uma das maiores, né? Até então era o começo, né? Eu não sabia que que só daquilo ali, além de ser um ganho financeiro, também ia ser um desenvolvimento pessoal, né? Com o decorrer do tempo. E hoje sim, né? Hoje eu falo pra você que o que eu ganhei de dinheiro até hoje, o que eu pagaria pra me desenvolver como eu me desenvolvi pessoal, acho que mais de 200 mil não pagaria. Sim. E aí depois disso, depois do Silver, que é o ranking ali que você fez R$7.000, você passou a ser uma Gold, né? E você ganhou uma viagem de incentivo? Conta pra nós. Sim. É um dos maiores recordes de viagem de incentivo, né? Essa é a melhor parte, né? Uma das melhores partes também, porque além de você ganhar o seu bônus, ainda você é muito reconhecido pela empresa e ainda ganha essas viagens, coisa que eu nunca tinha nem feito. A primeira que eu ganhei foi pra Comunatuba, na Bahia. E quase 20 anos de casado, nunca tinha saído. E lua de mel. Foi pra um resort, ganhou voo, ganhou estadia, 100% pago pra você e pro casal. E nossa, ali foi a virada do meu esposo também, né? Porque foi até então era só eu né? que ia na Doterra. Quando ele viu lá, né, tudo incluso, e a nossa lua de mel, daí ele veio pra me ajudar a empreender, né, também. Sim. Você que faz toda a linha de frente, mas ele é um grande companheiro, né? Ele é um grande parceiro. A Alice, o Cauã, você vê que ajuda você em tudo, né? Esse é um projeto, Ju, que toda a sua família está envolvida, né? Isso é muito bom. Depois que você atingiu ali o ranking do Gold, você veio liderando, as mulheres venham trabalhando com você foi se fortalecendo cada vez mais. Que dica que você pode dar para quem está ali com medo, que vai começar? Será que eu começo? Será que eu não começo? Qual que é a dica que você pode dar? Eu falo que tem que começar, porque se você for esperar tá pronto, você nunca vai estar pronto. Então a dica que eu dou é que começa, mesmo com medo de que você não vai conseguir, porque e tendo assim um porquê muito forte que nem eu tinha, a gente enfrenta qualquer coisa. E no processo, na construção, vai vir o desenvolvimento, vai vir as vendas, vai vir os clientes. Eu falo então para todo mundo começar, porque você esperar estar pronto, tem que fazer. Porque você não vai estar pronto se não fazer. Sim. Então tem que ter o seu começo, ele tem que dizer o sim e ir atrás.
Fazer a sua parte, fazer né? a sua parte. E durante esses 3 anos, teve algum momento que você se arrependeu de ter dito sim pra Doterra? Não, Não, nenhuma vez. nenhuma vez. Nós, assim, tipo, não vou falar pra você que às vezes é tudo lindo, né? Que em todo lugar a gente passa por desafios, a gente passa por meses difíceis, né? Todo lugar. Uhum. Só que assim, quando você pensa assim, ai, será que isso era pra mim? Daí a gente lembra. Eu lembro de não só a condição, mas quantas vidas que foram impactadas através do meu sim. Tanto financeiramente quanto clientes que teve uma vida transformada, né? Sim, e uma das coisas que você me comentou é que sempre que ficou muito difícil é porque era porque você ia avançar de ranking, porque não era sobre a Doterra, e sim o seu desenvolvimento pessoal. Então isso é muito forte da gente trazer também, né? Porque normalmente quando as coisas começam a ficar difíceis, quando começa a vir ali as lutas, é porque o avanço tá para chegar, né? Isso. Aquilo ali era uma lapidação pro seu diamante, né? Então menos de 3 anos de Doterra, você atingiu o ranking do diamante. Conta pra nós como é que foi essa trajetória do diamante. Foi em menos de 3 anos, e é bem isso que você falou, é uma lapidação, né? Porque nós que não empreende, eu não conhecia o modelo de negócio, então pra mim foi uma construção. Então todas as coisas que eu passei, tudo que eu passei, e a maior parte que pra mim foi o desenvolvimento pessoal, porque você chegar no Silver, que é só você, é uma coisa. Depois, quando vem as pessoas com você, você tem que aprender a liderar e a lidar com outras pessoas. E pra mim essa foi uma parte mais difícil, porque eu nunca tinha feito. Quer dizer, eu tinha o meu restaurante lá, mas não era igual eu liderar uma equipe de linha de frente que dependia de mim para poder ensinar, de mim para poder estar ali dando os ensinamentos, o que vai fazer. Então, assim, aí o que eu fazia? Eu comecei a me desenvolver, assistir as lives que a gente tem treinamento, me desenvolver com leitura, me desenvolver com cursos, né, para poder nessa parte chegar, porque a gente não chega se a gente não se dedicar e não se desenvolver, né? A parte de desenvolvimento. E duplicar, né? Passar para as outras pessoas que estão comigo, para elas também ganhar dinheiro. Porque quando você faz as pessoas também com você a desenvolver e ganhar dinheiro, você cresce, né? Claro. Ju, e qual que foi assim, o seu resultado mais marcante? O que te marcou mais dentro dessa carreira sua de 3 anos de empresa? Olha, o que mais marcou foi a parte do desenvolver, mas só que tem uma parte melhor ainda, porque a liberdade do que mais importa, que é ter tempo de ficar com a família, porque o meu menino maior, o Cauã, eu tenho um de 17 e uma de 7, a Alice, não consegui ficar com ele, porque eu fiz as faculdades, minha mãe cuidava, eu trabalhava fora, então eu não acompanhei a infância dele. E a Alice eu consigo ficar com ela, porque eu consigo moldar os meus horários. Não que eu não trabalho, mas eu posso de manhã ficar com ela e trabalhar ali online dentro de casa, que é essa liberdade que a Doterra me traz. E à tarde levar ela pra escola, buscar essa parte de estar ali com a sua família, que é o que eu buscava antes, quando eu tinha o meu restaurante que eu não conseguia. É um resultado muito impactante hoje, que é difícil, né? Mesmo se você trabalha CLT, você tem que estar lidando. Pra ir levar no médico tem que pedir, pra sair tem que pedir, então essa liberdade que a gente tem de escolher os horários, de poder ficar com a família, e liberdade financeira também, né? Porque quando eu tinha um restaurante eu tinha que pagar aluguel, água e luz, e o que sobrava era pra gente, né? Se sobrava, assim, né? Se sobrava, né? E hoje, como o sistema de pagamento é com a Doterra, o site com a Doterra, a entrega com a Doterra, então o lucro que fica é nosso. Então, assim, essas duas coisas é muito forte. A liberdade de você poder criar os seus filhos da maneira como você pode, ali com o seu tempo, e você poder ver esse desenvolvimento deles. E o seu desenvolvimento pessoal acabou refletindo também na sua família, né? Ah, com certeza. Ju, e depois de 3 anos fazendo Doterra, você conquistou liberdade geográfica, liberdade de tempo, liberdade financeira, voltou a pagar suas contas em dias, teve dignidade. E o carro, como é que ficou? Essa é a melhor parte, né? Pra quem começou com o Escort europeu. Escort europeu, carregando água e um carro emprestado que não abriu o vidro. É um carro zero, viu? Tô com um Virtus aí, 2025. É a minha maior realização, porque assim, nunca tinha conseguido ir numa concessionária tirar um carro zero. Né? Era sempre um carro que era de segunda mão, ou um carro que era usado, então pra mim... Hoje tenho o meu carro zero para poder viajar, para poder trabalhar, e é gratificante, né? Trocou de casa. Troquei de casa, moro num sobrado, num dos bairros muito nobre da cidade. Então, a virada de vida, assim, em 3 anos,
É coisa que eu fiquei lá no meu outro empreendimento 3 anos e nem saí do lugar, né? Que é aquilo que a gente fala, você entregou tudo. Entreguei tudo. Mas a doTERRA te devolveu em proporção daquilo que você nem imaginava, né? Coisas que eu nem sonhava. E muitas das vezes as pessoas entregam tudo, mas para outras, né? Para realizar o sonho de outras pessoas. Isso. Então, assim, você teve a liberdade, você teve a condição financeira e o diamante. Conta para nós, quando você atingiu o ranking do diamante, o tão sonhado diamante, você ganhou mais o quê? O diamante, quando a gente entra na doTERRA, é a primeira coisa que você olha assim, parece que tá tão longe e não vai conseguir, sabe? Mas para mim eu nunca tinha viajado fora. Além do bônus, né? Que veio, né? O valor que eu nunca nem tinha visto aquele valor na minha conta. Você confundiu o seu bônus com o seu CPF? Os dígitos quase chegaram. Ai. Dá pra confundir o bônus com o CPF, viu? E você não vai poder contar pra nós hoje? Ai. Qual foi o seu bônus mais alto que você recebeu? Falo. Não sei, ué. Olha, sabe aquele quando você olha os influencers lá na internet? Eu fiz 6 dígitos. Então eu posso falar que eu também fiz os 6 dígitos, né? O meu bônus, nunca tinha visto tanto dinheiro na minha conta. Que eu falei, no restaurante entrava muito dinheiro, mas ele saía tudo, né? E ali... Então não vamos contar o número, só vamos deixar que é 6 dígitos. Quem quiser saber tem que ser da sua equipe. Tem que ser, tem que vir falar comigo. Chama ela no Instagram, que ela vem contar. Em 3 anos, gente, saiu de ser funcionária, de carro que não tinha nem pra ela, emprestado dos outros, o cartão... Você já tinha atingido o ranking de Gold, você tava pagando a parcela do primeiro kit, foi isso mesmo? Sim. Ainda tava, né? Porque 12 fez 10 vezes no cartão emprestado, 3 anos depois, casa dela, carro 0. O número do bônus vocês vão precisar saber só se for da equipe dela, senão não vai ficar sabendo. E aí você ganhou mais o quê? Conta. E fora as viagens, né? Porque aqui, até então só tinha ido até aqui no Paraguai, na Argentina, aqui na fronteira, né? E quando atingi ali, nós escolhemos uma viagem internacional. Fomos pra Cartagena, na ilha de Bora Bora. Nossa, foi maravilhoso. Nunca tinha viajado internacional. Você e seu marido. E 2 ainda, né? Eu e meu esposo. Foi maravilhoso. Além dos dígitos do valor do bônus, nossa viagem foi tudo paga. Pensa numa viagem maravilhosa que a doTERRA proporcionou para nós. Sim, muito bom, muito demais. Gratificante. Ju, e se você pudesse deixar assim uma única mensagem para quem está te ouvindo agora, o que você deixaria? O que você falaria? Eu diria assim, para começar. Ou se alguém oferecer a oportunidade, principalmente a oportunidade dessa, da doTERRA, abraçar. Porque às vezes pode ser a resposta, a sua resposta da oração. Ou você pode ser a resposta da oração de uma pessoa, porque na minha foi. A pessoa estava sofrendo, estava precisando de uma coisa e quem me cadastrou hoje, que você não viu potencial em mim que eu não via. Eu não via potencial em mim de chegar a nenhum ranking, a nada. Que a gente vai se diminuindo, né? Então, o que eu falo é para as pessoas abraçarem a oportunidade, principalmente da doTERRA, porque é maravilhosa. Para mim foi uma virada de vida. E para as pessoas que assistiu essa história, que se impactou, que entendeu, que se identificou, se elas quiserem empreender com você, tem vaga ainda? Tem vaga, vai ser mentorada diretamente comigo. Eu vou mostrar, principalmente por quê? Porque eu fui uma pessoa que comecei do zero, sem saber vender, sem saber nada, então eu sei mostrar o caminho de como vai trilhar. Ali do dia a dia, de como que vai fazer para chegar no zero ao diamante. Porque não é algo teórico, é algo que você viveu, né? Não é algo que alguém tá falando, ou que, nossa, né, é uma história. Não, foi o que eu vivi. Então, se a gente vive uma coisa, a gente consegue ensinar a pessoa a fazer. A sair do zero e chegar nos 6 dígitos em menos de 2 anos. Sim, e para o próximo ano, qual que é a sua perspectiva? Porque 3 anos você já fez toda essa história, você já atingiu o ranking do diamante. E o que você espera da doTERRA no próximo ano? No próximo ano eu quero estar no próximo nível, né? Chegar no Diamond e trazer todas as minhas meninas, as minhas consultoras comigo. Porque nesse lugar, o que é importante não é só você crescer, é você trazer o maior número de pessoas crescendo com você também. Então, assim, no próximo nível, eu quero estar no Blue Diamond ano que vem e trazer o maior número de pessoas comigo também, para realizar os sonhos delas. Ô Ju, e você já está fazendo isso, né? Porque esse ano a sua organização já foi para cruzeiro, né? Já estão realizando os grandes objetivos, meta, crescendo. Isso que você falou, quando eu comecei, a minha triste
Eu ficava é porque eu não conseguia levar ninguém comigo nos eventos. Teve uma convenção que eu fui, que eu falei, não, a próxima vez que eu voltar aqui, eu vou trazer gente comigo. E eu já consegui levar várias pessoas na convenção, e agora, nessa viagem de incentivo que foi o cruzeiro, foram várias mulheres da minha equipe. Sim. Então, porque não é só você alcançar, mas você trazer as pessoas junto com você, é maravilhoso, né? E tem uma notícia que eu nem sei se a gente pode dar ainda, mas quando esse vídeo for pro ar, eu acho que você já vai ter publicado. Você recebeu um e-mail ontem, Sim. para ser reconhecida onde? É muito forte isso, viu? Muito forte. É muito forte. Conta pra nós. A hora que eu recebi o e-mail, até o meu filho, falei pra ele, ele falou assim, meu Deus, mãe, pra ser reconhecida nos Estados Unidos. Internacionalmente, né? Não só reconhecida aqui como internacional, pra mim é muito forte, porque é uma pessoa que não sabia nada e entrou no negócio e desenvolveu, ser reconhecida internacionalmente, subir num palco, nossa, pra mim foi maravilhoso, assim. Não tem, já tá até tá dando vontade de chorar já. Mas você merece, você fez um trabalho incansável durante 3 anos, você nunca parou pra descansar nos resorts, tá super certa, né? E nesse último cruzeiro, não foi, os seus filhos não foram juntos? Foi maravilhoso, foi meus filhos, meu filho até me assustava, porque ele não voltava nem pra dormir. Isso é muito gostoso, né? Do terra pra família inteira. Maravilhoso. E todo mundo envolvido ali, e agora esse reconhecimento internacional. Foi chamada para desfilar no jantar de gala nos Estados Unidos. Que coisa mais linda, Ju. Fala pra mim, em algum momento você sonhou com isso? Você chegou a imaginar? Porque você entrou por uma visão de dinheiro, de negócio, mas em algum momento você chegou a imaginar que isso seria possível? Reconhecimento nos Estados Unidos? Porque todo mundo sonha, né? Internacional. Agora chegar ali pra você, você chegou a pensar que isso seria possível alguma vez na vida? Não, nunca imaginei. Porque, como eu falei, eu entrei porque eu precisava de ganhar dinheiro para pagar as contas. Mas nunca nem imaginei que chegaria no diamante, para começar, e ser reconhecida assim, internacionalmente, ganhar viagens. Tudo isso que eu ganhei foi como diz, nunca nem tinha chegado no coração, nem sabia que isso ia acontecer. Então, para mim foi maravilhoso e foi gratificante demais. Sim. Porque só para pagar as dívidas já tava bom na época, né? Como a gente às vezes pensa pequeno, né? E foi assim, de uma forma que foi criando forma, que hoje eu falo assim, é só o próximo nível, porque a gente vai ali gostando da coisa, né? Quem que não gosta da vida boa, né? Sim, com certeza. E merece, né? Trabalhou, conquistou, mereceu. Só que você só não tinha a ferramenta certa, na verdade, né, Ju? Porque você, e tanto você com seu marido, vocês vêm trabalhando sempre, né? Nunca foi por falta de trabalhar, sempre entregou tudo, mas não tinha a ferramenta. Quando acertou a ferramenta, aí a coisa, 3 anos, aquele negócio, né? O que você não viveu em 30 anos, já viveu em 3 anos, e a perspectiva de futuro é muito grande, e a gente sabe que não só você é um grande sucesso, como todas as suas líderes, as pessoas que são mentoradas por você, as pessoas que crescem, os seus clientes preferenciais. E ainda tem uma vaga, então se você vai avançar de ranking no ano que vem, tem uma vaga. E essa pessoa que está aí te assistindo agora, como é que faz para ela te encontrar? Como é que ela faz para ela ser uma direta sua, para ela ser uma líder sua? Quais são os requisitos que você busca hoje para que a pessoa seja uma líder que te qualifique, uma líder que vai trabalhar com você, uma sócia? Olha, eu busco uma pessoa que tenha fome de crescer. Que tenha fome de crescer igual eu tinha. Por quê? Porque como eu já passei por tudo isso aqui agora e eu vou ensinar a pessoa, então assim, que ela tenha ali resiliência e liderança. Nesse momento ela só precisa ter fome de só crescer. Fome de crescer. E o restante você vai dar eu vou conduzir todo passo ela. a passo. Vai Sim, pegar na mão e vai ajudar ela todo passo a passo. Todo passo a passo. Só ela falar assim, ó, Ju, eu quero crescer, eu quero ser grande nesse negócio. Nós vamos trabalhar juntas. Porque você já fez o caminho, Porque né? eu já sei, já trilhei desde o zero. Porque se fosse uma pessoa que já tinha feito marketing, que sabia, não, eu fui todos os erros. Foi a sua primeira empresa que você trabalhou de marketing de relacionamento. Primeira empresa. Primeira vez que desenvolveu vendas, a primeira vez de liderança. Isso. Em 3 anos já esse grande sucesso dentro da organização aí, reconhecimento internacional. É muita coisa, né? Muita coisa.
Então, assim, aquilo que você falou ali no começo, né? Não é só flores, tem momentos difíceis, porque é o seu desenvolvimento, né? E isso fez com que você, sim, estivesse pronta para o próximo patamar. Então, parabéns, foi, assim, muito gostoso estar aqui com você. É um privilégio, eu amo a sua vida, você sabe disso. Você fazer parte da nossa organização é um dos grandes presentes que nós temos. E eu gostaria muito que você deixasse, assim, uma fala final para as mulheres que estão nos assistindo, que nos estamos vendo agora. Eu falo assim, para quem está começando no negócio ou para quem está querendo, achando que está difícil, continuar. Porque a constância, a repetição, a resiliência é que leva ao sucesso. Então assim, começa um negócio e continua, mesmo que ele esteja difícil, porque vai conseguir chegar. Vai conseguir, porque eu consegui, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, o que estava no meu alcance. Então a resiliência é tudo. Muito Você cair, levantar, porque todas as histórias de sucesso hoje é quem sempre persistiu, né? Porque às vezes o diamante tá na próxima, como é que fala? Tem aquelas charge que a gente vê lá, as pessoas lá lapidando, né? Que tá no próximo, né? Pode ser o seu próximo passo que você vai dar. Então ali a resiliência, a luta no dia a dia é tudo. E aquele negócio, né? Tudo que é ruim de passar é bom de contar, né? Tudo que é ruim de passar é bom de contar, porque assim, todo mundo passa, né? E às vezes as pessoas não contam, não falam, e não dá força pra outra. Sim, porque se a gente reunisse aqui e falasse assim, o diamante poderosa que é quem você é, tem isso, os bens materiais que você tem, o que você já ganha hoje, é muito gostoso. Sim. Claro que sim, as suas viagens total, mas esse passo a passo, esse seu início, essa história que você contou, desde que você começou até agora, essa virada tanto sua quanto de toda a sua família, isso tem muitas e muitas mulheres que de repente está assistindo a gente e tá aí escondidinha, pensando que não pode, que não consegue, mas como você falou, por mais que você não falava pra ninguém, dentro de você sempre tinha essa vontade de vencer, né? Sempre teve, tanto que eu fiz uma faculdade de letras, fui fazer estágio, vi que não era a minha área. Fiz administração, só que a gente aprende a administrar a empresa dos outros. Então também fui e não deu muito certo. E quando eu comecei com a Nuterra, foi onde que eu aprendi e que acendeu pra mim. Essa aqui é aqui a ferramenta certa. Então assim, eu falo, eu tentei várias vezes, não que você falou, não foi nenhuma nem duas que a gente tentamos. E aqui eu encontrei a ferramenta que fez o sucesso, né? Depois de chegar nos patamares que todo mundo sonha chegar quando entra no negócio. E é só o começo, né? E é só o começo. Foi muito gostoso, foi um prazer ter você aqui. Obrigada. E vamos embora fazer acontecer e fazer a história. Bora fazer mais acontecer. Ainda. Muito mais. Então tá bom.